amigas da onça, essa é a Baby. E essa é a Carlotinha. Nós somos as amigas da onça. E, gente, vocês não vão acreditar com quem a gente tá. O Superman, o galã das arenas, Alberto Valentim. É um prazer imenso receber você aqui no nosso programa. A gente tá abrindo o tema futebol com você, então, assim, realmente tá sendo... Não, até um pouquinho. Vai ser a nossa primeira entrevista sobre futebol, então também, assim, já vou avisando que a gente não é as entendedoras do assunto, mas também tá em época de Copa do Mundo, então a gente se interessa de 4 em 4 anos, né? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho a minha história com vocês. A gente está vivendo agora um clima de futebol, de Copa do Mundo, que é o maior evento esportivo, junto com as Olimpíadas, mas de futebol é o maior, né? E a gente sabe que o povo brasileiro é apaixonado. Então, o país vai parar, hoje já tem jogo do Brasil, então vamos torcer para que realmente o Tite e os seus comandados tragam o Hexa pra gente. Bom, minha carreira, eu joguei durante 19 anos, comecei no América Mineiro, passei por Guarani, Inter de Limeira, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Paranaense. Tive uma experiência também de 8 anos e meio na Itália, onde eu fiquei 5 anos na Udinese e 3 anos e meio no Siena. Encerro a minha carreira em 2009 no Atlético Paranaense, que eu retorno depois desses anos lá fora. E depois de 2 anos eu volto. Eu já tinha a ideia de mudar de lado, que a gente fala, de ser treinador. Fiz os cursos, fiz estágio na Itália durante 3 anos depois. Voltei para o Atlético Paranaense, onde iniciei minha carreira como auxiliar. E depois dali segui para o Palmeiras, aí minha carreira como treinador Botafogo, Vasco, Avaí, Cuiabá. Voltei para o Botafogo de novo, Atlético Paranaense e o CSA. Tive uma experiência no Egito também, foi curta, quase 3 meses. Uma experiência também muito bacana. E, como jogador também tive 2 passagens pela seleção brasileira. Disputei o Pan-Americano em 95 e o torneio de Toulon também na França, que era um torneio de sub-23, fomos campeões lá. Isso é um pouquinho da minha história de atleta, ex-atleta e hoje como treinador. Pois é, a gente viu que você fez várias passagens em muitos times como técnico e foram rápidas, né? Às vezes menos do que 1 ano. E isso é normal, assim, no mundo do futebol, ficar tendo essa troca de técnico, troca de time. Isso não é ruim para o time? Porque às vezes é bom você ter um técnico que é longo prazo? Seria perfeito se fosse assim. No Brasil, no mundo, a troca de treinadores ela acontece muito, mas muito aqui no Brasil, uma cultura nossa, onde quando os resultados não aparecem, acaba o alvo é sempre, a maioria das vezes, é o treinador. Para você ter uma ideia, quando eu ainda era auxiliar, fiquei 3 anos e meio no Palmeiras, onde foi o período que eu fiquei mais tempo como integrante da comissão técnica. Fui ali treinador algumas vezes, interino. Em 2017, assumi o time nos últimos 11 jogos, onde a gente foi vice-campeão brasileiro. Mas existe, sim, essa cultura nossa, dessa troca louca de treinadores. E é muito ruim, né? Porque eu acho que na Europa, por exemplo, os técnicos ficam muito mais tempo. Então dá tempo de trabalhar com os jogadores, aprender tudo, né? Aqui teve lugar que você ficou 3 jogos só, né? E daí saiu. Como é que um técnico consegue mostrar qualquer resultado em tão pouco tempo? É impossível, né? É impossível porque você acaba não tendo... Primeiro que aqui no Brasil, por se tratar de um país que é o único que tem campeonatos regionais e aquela loucura de jogos, tem clubes que batem 75 jogos ano, então nós estamos falando aí de a cada 3 dias jogar. Não tem tempo, às vezes, de você colocar sua filosofia de trabalho, o tempo para treinar mesmo, para o grupo te conhecer, e os jogadores também conhecer a forma que um treinador trabalha, então isso dificulta muito. Sorte daqueles que têm dirigentes ou acabam tendo a oportunidade de ficar mais tempo, porque é fora de uma realidade de você conseguir colocar tudo aquilo que você consegue com tanto pouco tempo para trabalhar. Uhum. Aí você mencionou o Egito. Eu vou falar que, assim, é o meu lugar preferido do mundo. E quando eu vi o que você fez, eu falei, caramba, corajoso. E eu queria muito saber direito como que é essa história. Porque parece que você colocou o Ribamar, né, pra jogar. E era contra o diretor do clube, né, o presidente do clube, né. Ele não queria, e você colocou mesmo assim. Logo depois você foi demitido. E como é isso? Porque você é o técnico. Você tá vendo o jogo, quem seria bom. Mas sempre tem essa hierarquia. E aí você tem que obedecer, independente da sua opinião. Como que é isso? Então, foi uma pena, o Egito é maravilhoso mesmo, a ideia ali era de ficar, meu contrato era de 2 anos, eu
ficaria até mais, porque estava num lugar muito legal, o clube estava... O Sheik, na época que comprou, estava estruturando muito, até vendeu já, o Pirâmides, que chamava. Eu fui com 7 integrantes, levei jogadores brasileiros, nós fomos em muitos, até o médico e o fisioterapeuta eu levei, o Sheik na época pediu. E foi assim, eu saí invicto de lá, nós fizemos 2 amistosos e fui depois um terceiro jogo no campeonato nacional, no campeonato egípcio, 1h30 da manhã, no dia anterior, né, ao jogo, o Hesham, que era o meu tradutor, me chama e fala que o ministro lá, o Sheik, não queria que o Ribamar jogasse. Eu, por vídeo, pedi para que ele traduzisse, passasse para o chefe lá, que não tinha como fazer isso porque eu tinha treinado o time, eu tinha uma responsabilidade com o vestiário, com os jogadores, que o Ribamar estava escalado para jogar. Mas né? tinha algum motivo dele não querer? Não, ele não queria mais. Na verdade, isso aí foi... Depois eu soube que o próprio Hesham, que era o tradutor, ele não me passou exatamente da forma que deveria, no sentido de o Ribamar não faria mais parte do time. Isso acontece até que no Brasil, quando o presidente não quer, o treinador tem que aceitar. Quando não, faz mais parte do time. Isso aconteceu no Atlético Paranaense, por exemplo, com o Marcinho, né, que depois de um jogo da Recopa contra o Palmeiras, o Marcinho, o Petralha não quis mais que ele jogasse no Atlético, o treinador tem que acatar, porque quem manda é o presidente. Mas no caso, o que passaram para mim no Egito foi com que ele não queria que eu o colocasse para jogar. E isso é muito ruim, porque o time eu estava treinando, véspera do jogo, né, já tinha treinado o time, tinha feito tudo. O contato com os jogadores antes do jogo seria só para a preleção, que é aquela... só para relembrar tudo aquilo que foi treinado e fortalecer aquilo que nós queríamos no jogo. Ele pede para que o Ribamar saia e mais um zagueiro, agora eu não me lembro o nome, era um bom zagueiro, um zagueiro da seleção egípcia também, e eu bato o pé e falo que ele tinha que jogar, explicando para ele. Ele volta a voz do Sheik e fala: você é quem manda, você é o treinador, você é quem manda. Fomos para o jogo, estava 0-0 ainda no primeiro tempo, chega o recado também que ele não queria que o Ribamar voltasse para o segundo tempo. Eu explico ao produtor, o Hesham, e fala: o Ribamar tem que voltar, no meu ponto de vista ele vai voltar para o jogo, a gente vai precisar dele. Né? E uma análise minha técnica, tática mesmo, aquele momento depois eu soube que ali eu já estava demitido, porque desobedeci às ordens, e o Ribamar faz os 2 gols da vitória, a gente termina com a vitória. Foi uma quarta-feira isso, na quinta-feira era um dia de folga nossa, a gente estava até fazendo um churrasco lá, com todos os jogadores, a comissão técnica, e às 7h30 da noite veio a notícia, através do meu empresário na época, que todos nós estávamos demitidos. Gente, que loucura. tristeza! Mas eu fico pensando, aí como que é isso? Ele demitiu o Ribamar, não teve uma venda, porque para uma venda seria bom ele ter completado e feito 2 gols. Depois da minha saída, o Ribamar também saiu e foi para se eu não me engano, ele foi para um clube da Arábia, que esse Sheik, ele era árabe, e ele tinha comprado esse time do Egito. Nossa, do Egito. E tipo assim, como é treinar em outra língua? Então, o Hesham, ele ficava o tempo todo comigo. Que engraçado, né? Algumas palavras do futebol, né, que eram algumas bem pontuais, eu falava até em árabe, para passar para os jogadores, mas como eu queria que os jogadores pegassem tudo, 100% daquilo que eu queria, como gestor mesmo, e aquilo de campo, eu precisava muito do intérprete, né? E ele passava todas as informações que eu precisava para que os jogadores entendessem bem. Nossa, deve ser muito difícil. Você queria xingar, gritar, você falava português, né? Falava português. Mas foi assim, foi um aprendizado muito grande. Os jogadores eram muito obedientes, eles seguiam muito aquilo que a gente queria. Foi uma experiência muito bacana. Falo até com o Bacri, que é um dos zagueiros que eu trabalhei lá, um cara que gostou muito de trabalhar comigo. Falei até, se não me engano, uns 10 dias atrás com ele. E assim, foi um relacionamento muito legal. Meu auxiliar também me ajudava muito, que ele falava inglês, ele me ajudava muito nesse dia a dia, no relacionamento. Como eu falei antes, foi uma experiência, um pecado por ter sido uma experiência tão curta. Bom, falando em relacionamento que você tem com os jogadores, eu tenho curiosidade de saber, tipo assim, como técnico você treina eles, vocês montam estratégias, mas você também tem uma autoridade, né? Por ser técnico,
E como fica isso no jogo, por exemplo? O quanto que você participa no jogo? Ou vocês só montam a estratégia antes, nos treinos, e no jogo eles que tocam sozinhos? Não, o que acontece? A gente tem aquilo que a gente chama os conceitos que nós queremos, tudo é treinado, é passado para o jogador tudo aquilo que a gente quer. Eu costumo dizer sempre que tudo que for pedido antes do jogo, na pré-eleição e depois cobrado no jogo, tudo tem que ser treinado antes, os jogadores têm que entender, para que depois fique mais fácil para eles executarem. Acontece muito no jogo, às vezes você tem uma estratégia, está acontecendo algumas coisas, fugir até um pouco, o futebol ele é muito imprevisível, as coisas até acabam acontecendo um pouco quando fora daquilo que você planejou, isso pela intuição de um jogador, do jogador, a qualidade individual do jogador, mas muito hoje, taticamente falando, é tudo muito planejado, é tudo muito estudado, dos adversários. Hoje nós temos ferramentas aí, você fica sabendo tudo do adversário, individual e coletivamente também, então tudo é passado para os jogadores. É lógico que ali, às vezes, as coisas não acontecem da forma que você quer, muitas vezes acontece, que é legal, o lado do treinador é muito gostoso, é muito gratificante quando você vê que as coisas nos treinos aconteceram nos jogos. Por exemplo, todos os meus treinos são filmados, né? E a gente registra isso, é dita para os jogadores aquilo que a gente quer de ajustes, de correções e de repetir coisas boas. E quando isso acontece no jogo é muito gratificante, é muito legal. Qual porcentagem você diria que é, assim, o talento do jogador e a técnica do time, assim? Qual que é mais pesado na hora do jogo? Olha, assim, sem dúvida nenhuma, o talento do jogador ele vai fazer a diferença, né? Mas hoje não tem como fugir de uma organização tática, não tem como fugir de um planejamento mesmo, de estudar o adversário, de saber os pontos fracos e fortes do time que você vai enfrentar. Então, você tem que unir essas duas coisas. Antigamente se ganhava muito jogo na qualidade individual. Acontece até hoje, óbvio, né? Porque a gente está falando de quando, principalmente contra dois times fortes, dois times equilibrados, o talento individual vai prevalecer de uma boa finalização fora da área, de uma jogada individual, da qualidade individual mesmo dos atacantes, enfim. Mas hoje tem que estar ligado muito a tudo que é treinado, a organização de cada time. A gente estava conversando sobre isso, acho que foi até ontem, e falando, né, que todos os nossos melhores jogadores, eles são comprados por times europeus, times internacionais. Então, quando a gente vê, assim, qual seleção foi convocada para a Copa do Mundo, a gente nem reconhece a maioria dos nossos jogadores, porque a gente não acompanha esses jogos lá fora, né? Então, eu queria saber se para você vê um futuro, assim, dos times brasileiros conseguindo manter esses melhores jogadores. Você acha que vai existir um futuro onde a gente vai conseguir competir com esses times europeus em questão de gestão, em questão de conseguir ter esses jogadores, conseguir trazer jogador de fora aqui para o Brasil? Olha, as coisas mudaram muito. Nos anos 90, por exemplo, a gente tinha 5 ou 6, até mais, jogadores que atuavam no Brasil e eram convocados para a seleção. Hoje diminuiu muito esse número. O Brasil, se você olhar bem, é o país hoje com uma saúde econômica melhor do que os outros países sul-americanos, mas mesmo assim vai ser impossível sempre de segurar os atletas que sobressaírem, que é aqueles que se destacarem mais, né? É impossível competir com os clubes europeus, que hoje tem um mercado árabe, tem um mercado asiático, então é impossível. A tendência é que isso continue, mesmo sabendo que hoje no Brasil se ganha muito bem, tem contratos muito importantes aqui dos principais clubes do Brasil. Hoje a gente tem aí um Palmeiras muito forte economicamente, um Flamengo, o próprio Atlético Mineiro que está vindo agora, então, mas mesmo assim vai ser impossível competir com a moeda, com o euro, com o dólar. E eu acho que também é um pouco de um sonho, né? De todo jogador, tipo, nossa, tô indo morar em Paris, jogar lá com os internacionais, deve ser muito legal também, toda a experiência. Você mesmo foi pra Itália? Porque lá reunindo os melhores jogadores do mundo, disputar uma Champions League, que é um sonho de todos os jogadores que vão disputar e morar nas grandes cidades, nos maiores centros do futebol, Itália, Alemanha, Inglaterra, França, como você citou agora. Então, esse é o sonho realmente dos jogadores que começam a se destacar aqui no Brasil. Sim. Qual é o seu time? Hoje eu tenho um carinho enorme, e todo mundo já expressei isso publicamente, do Atlético Paranaense, que é um clube que eu
Me despontei nacionalmente, depois acabei tendo a oportunidade de jogar na Europa. Encerro minha carreira lá. Fui campeão ano passado com a Sul-Americana, também, que foi muito emocionante, assim, foi um sonho que eu tinha. Mas a gente fica mais frio para isso também, porque é profissional, né? E você perde um pouquinho aquela coisa quando você era criança, mas eu tenho um carinho muito grande pelo clube, pelo presidente Petralli, que é a pessoa com que eu sempre tive ligação com o Atlético. Foram 4 passagens, né, no Atlético. Você jogou. Eu tive como atleta nos anos de 96 a 99. Eu volto em 2008, encerro minha carreira em 2009. Foram 4 passagens. Eu inicio esse lado de auxiliar técnico, aí depois acabo voltando como treinador. E vai voltar de novo, né? Eu espero um Deus dia. Eu até na minha entrevista, quando eu saí, dias depois da minha saída, eu falei que eu tenho um sonho de voltar. Tenho que trabalhar bem, fazer coisas boas aqui para um dia voltar pro Furacão. E aí, falando em trabalho, assim, ouvi dizer que você tem um interesse aí no Equador, é verdade ou não é? No Equador foi até a semana passada que o Emelec, as eleições aconteceram alguns dias atrás, e um dos candidatos, PP Awad, né? Awad, fizemos uma chamada de vídeo, ele pediu para que eu fosse para lá, fiquei lá uma semana até assistir a final da Libertadores, e eu já tinha assinado um pré-contrato, um acordo com eles de 2 anos, para ser o treinador do Emelec. Infelizmente, ele não ganha as eleições, né? E acabou que as coisas não andaram. Mas seria muito legal, porque o Emelec é um grande clube do Equador, é um clube tradicional também na América do Sul, com passagens por Libertadores, e seria uma experiência maravilhosa, com uma abertura também para técnicos brasileiros no mercado sul-americano. Então, qual que é a sua ambição agora, assim, o que você quer? O futebol, ele é muito dinâmico, né? Eu acredito que agora, para os próximos dias, não aconteça nada. O futebol, a gente sabe das danças das cadeiras que a gente fala, que nós falamos agora há pouco, dessas trocas de treinadores, ela acontece muito nos primeiros meses do ano que vem. Então, tem que ficar pronto, né? Eu brinco a gente usa um termo de ficar molando o facão, para quando as oportunidades aparecerem, a gente está pronto de novo. Acontece muito rápido, né? E tem algum time que você fala assim, eu jamais trabalharia com eles? Olha, isso é muito difícil falar, mas eu acredito que o Curitiba, por se tratar do maior rival do Atlético, talvez seja o clube que talvez eu tenha menos possibilidade de trabalhar. Por aceitação por parte deles e pelo carinho, e pela essa identificação que eu tenho com o Atlético, né? Mas futebol a gente nunca sabe também, mas hoje eu acho que eu diria o Curitiba, que é um clube que eu vejo aí uma possibilidade zero de um dia trabalhar. E tem alguma técnica, alguma estratégia, assim, que é a assinatura sua? Assim, todo clube que você passa, você quer implementar essa estratégia que você acha melhor? Olha, os meus times, eles têm uma característica muito parecida, assim, com um estilo de jogo que eu gosto. É um time que é agressivo, é um time que busca o ataque, é um time que se defende bem. Eu tenho uma escola de italiana na minha vida, né? Porque foram muitos anos como atleta e depois voltei a estudar também lá, e gosto muito da consciência tática italiana. Então eu tenho muito esse lado. Eu já vi alguns jogadores falarem publicamente, a própria imprensa, de enfatizar muito nessa característica minha defensiva também, mas com um time que propõe um jogo, com o Palmeiras, por exemplo. Isso depende muito do material humano que você tem. O Palmeiras, na época, eu talvez tenha sido o primeiro treinador a ser chamado aqui de um treinador de linha alta, que jogava muito no campo do adversário, que hoje, depois, eu estou falando isso de 2016, 2017, que hoje ficou uma coisa mais comum nos outros clubes, mas talvez eu tenha chamado mais atenção da imprensa com essa linha alta, um time muito compacto. Então, isso é uma característica minha mesmo do meu trabalho. Legal. E quais são suas previsões aí eu ia falar isso da agora. Copa do Mundo? O que você acha? Vem o Hexa ou não vem? Olha, nós somos grandes favoritos, né? O Brasil tem um time muito forte, com o Tite no comando, com o respaldo de todos, todos os jogadores estão com ele. Eu acredito que hoje existe um ambiente muito favorável para o Brasil ganhar a Copa. É um time muito forte ofensivamente, tem uma defesa muito boa. Os números do Tite são impressionantes, são muito positivos. Ele está 8 anos no comando já, para a segunda Copa dele consecutiva. Então nós temos grande chance. Só que tem um outro lado que é muito difícil.
depois do quarto jogo já começam os jogos mata-mata, os jogos que você tem que minimizar o máximo de erro. Nós temos aí seleções fortíssimas, né, algumas zebras já acontecendo nesses primeiros jogos, mas que eu acredito que essas seleções, a Alemanha, a própria Argentina, que perderam, vão conseguir reverter. E ali são jogos de detalhes muito pequenos que vão fazer a diferença. Mas o Brasil, sem dúvida, é um grande favorito para ser campeão, para trazer esse hexa para a gente. Quando você assiste assim, esses jogos, tipo, por exemplo, da Argentina, que eles perderam, da Alemanha, você fica assistindo com tipo, um olhar de técnico, assim? Você fica pensando, puta, eles erraram isso, caraca. Nossa. A gente tem um olhar muito tático, né, de detalhes. Eu tenho um software também que eu gosto de ver os jogos picados, eu gosto de ver só vou dar um exemplo, só a fase ofensiva, primeira, segunda fase, depois eu gosto de ver as transições, eu vou vendo picado e vou fazendo as minhas anotações, mas assim, ao vivo mesmo, a gente vê os desenhos táticos, os detalhes que as bolas paradas que são hoje, existe muitos gols com bolas paradas, você vai pegando algumas coisas, vai fazendo as anotações que tem que fazer, né, vai copiando, né? Ai, meu Deus, então durante hoje o jogo você vai estar lá escrevendo? Hoje não, porque eu vou assistir provavelmente num barzinho, uma coisa mais descontraída, mas o que eu falo para vocês, depois eu vou ver com calma, vou analisar as coisas, ver os melhores momentos, ver aquilo que vai me chamar mais atenção, e a gente vai fazendo também umas anotações para roubar um pouquinho das ideias que acontecem hoje no futebol moderno. Porque o jogo do Brasil deve ser o único jogo que você realmente assiste como torcedor, né? Não, com certeza. O Brasil, nós hoje somos todos torcedores, né? Os jogadores que estão atuando hoje, os treinadores também estão torcendo para o Tite, para a comissão técnica, para a seleção toda, né? Para que eles consigam realmente fazer com que o Brasil traga esse título, porque é merecedor de um time muito forte, de uma seleção muito forte, de uma comissão técnica muito séria, e o Tite já anunciou que não vai continuar, né? Então, vamos torcer para que ele consiga fechar esse ciclo aí com o Tite. 20 anos já, a gente tá esperando, né? Verdade. Nós estamos esperando muitos anos antes, agora... Eu tenho uma dúvida aqui, que é o seguinte, depois do 7-1, eu vou te falar aqui que eu perdi um pouco a esperança do Hexa, eu ficava falando que a gente ia ganhar o Hexa, eu já falo isso há 8 anos, mas, e aí eu vi que, tipo, pô, a Alemanha perdeu, a Argentina perdeu. Quanto de futebol é sorte, tipo, azar, e quanto é só... Porque, assim, o Brasil era o melhor time, a Argentina e a Alemanha são excelentes times, e todos perderam. Isso é azar? Ou isso é uma técnica ruim? O futebol é o único esporte que, às vezes, o melhor não ganha. O voleibol, por mais que tenha um certo equilíbrio, o basquete, esses esportes coletivos, a maioria das vezes vão ganhar as melhores seleções, os melhores times. Agora, se tratando de futebol e jogos mata-mata, principalmente, que pode acontecer num jogo de um time ser pior, ser tecnicamente bem inferior, mas sai um gol de uma bola parada, o time se fecha e aquela seleção mais forte não consegue fazer um gol e acaba sendo eliminada. Vou dar um exemplo aqui, até não veio para a Copa, a Itália, que é uma seleção fortíssima, estava vivendo um grande momento na Europa. No seu último jogo, se eu não me engano, foram 30 e tantas finalizações, o time não conseguiu fazer. Foi só pelo último jogo, né? Foi só pelo último jogo. Então, assim, o futebol, ele é mágico por essa incerteza que você vai ter depois no final do resultado. O Brasil sai da última Copa com grande chance de empatar o jogo, de virar o jogo, e acaba não acontecendo. Então, a Alemanha mesmo, a Alemanha foi contra o Japão, né? A Alemanha, né? Ela teve a chance de bola na trave para fazer o segundo ou terceiro gol e acaba não fazendo, e depois, com 2 lances, o Japão acaba virando. O futebol ele é imprevisível mesmo, mas existe um pouco da sorte, um pouco do azar, mas com os pés as coisas não acontecem às vezes do jeito que um time mais forte, uma seleção mais forte vai ganhar sempre. É uma oscilação de emoção, né? Mas você acha que a Tem um lado emocional tá muito boa, grande, assim, tá preparada? Muito forte, muito forte. Ah, que bom, Viz, porque eu não entendo muito, sabe? Eu acho que não, é muito forte. Tá indo hoje um Brasil muito entrosado. O Tite está no comando já há muito tempo, conhece bem os jogadores. Tem um lado muito bom também, acredito eu, que se tratando de meio de temporada ainda para os times na Europa,
Os jogadores vão estar mais frescos também, porque não é final de temporada. Fisicamente, a Copa vai ser uma Copa de muita dinâmica, mas o Brasil é favorito sim, e a gente tem que torcer para primeiro passar essa primeira fase, né, e depois ver o mata-mata aí, mas o Brasil é grande favorito para trazer esse título. E aí, assim, a gente tava entrevistando bastante político, né? E a gente conversava, qual é a sua maior ambição, assim? A maioria dizia que quer ser presidente do Brasil um dia. Como é para um técnico, seu sonho, assim, é ser o técnico da seleção brasileira? Ou isso não é uma... Não, se fosse para escolher um objetivo principal, com certeza seria para chegar à seleção brasileira e ganhar a Copa do Mundo, que é o maior objetivo de um treinador que possa almejar na sua carreira. Isso é muito difícil, né? Mas a gente vai por partes. Eu gosto de viver muito o momento. Eu tinha o sonho primeiro de ser treinador e depois de dirigir grandes equipes, de ser campeão nessas equipes. Eu tenho uma vida curta ainda, estou fazendo 10 anos de carreira. Aí você já tem o Carioca e o Sul-Americano, né? Eu sou campeão carioca com Botafogo, eu sou campeão na Taça Guanabara com 100% invicto também com Vasco, eu sou campeão com Cuiabá, Mato Grossense, eu sou campeão na Sul-Americana, eu sou campeão como auxiliar, campeão brasileiro, sou campeão na Copa do Brasil, sou vice-campeão brasileiro como treinador, vice-campeão da Copa do Brasil. Então, assim, eu já tenho um currículo legal e isso era que eu sempre quis, né, na carreira, e as coisas estão acontecendo de uma forma muito positiva, de trabalhar em grandes clubes, né? Eu trabalhei em um grande clube em São Paulo, 2 grandes no Rio de Janeiro, no Atlético Paranaense hoje, que é uma potência hoje, né, uma realidade do futebol brasileiro. Enfim, tive a oportunidade de trabalhar fora. O Avaí, grande, eu tive a oportunidade de trabalhar agora no CSA também. Então, são clubes assim de massa, clubes importantes no Brasil. Imagina que máximo se a gente já entrevistou o técnico da seleção, né? É bem difícil isso, mas a gente nunca se sabe, né? Mas de fazer um grande trabalho sempre, de procurar o próximo clube que eu for, de fazer, de conquistar títulos, que é a coisa mais importante, mas de fazer ótimos trabalhos também. Isso é que é o meu dia a dia, de procurar melhorar, de estar aprendendo a cada dia para a carreira ser uma carreira vitoriosa também. Quando você está trabalhando como técnico, você sente que você deve mais aos jogadores, à torcida ou à gestão, administração do time? Olha, é lógico que eu sempre falo que eu preciso ser muito transparente, muito honesto com os jogadores. Eu obedeço muito, é lógico que são minhas escolhas de quem deve jogar, quem não deve, qual o desenho tático, tudo aquilo que vai ser feito, mas eu sempre falo para os jogadores, eu tenho uma responsabilidade muito grande de ser honesto com eles. Quem treinar melhor, quem estiver bem nos treinos é que vai jogar. Esse é um compromisso que eu tenho muito com o vestiário. E eu tenho uma aceitação muito boa por parte dos jogadores em relação a isso, porque eles sabem. Já aconteceu no Vasco, por exemplo, da torcida pedir um jogador porque estava vindo da base com uma promessa e nos treinos não estava rendendo tanto, eu colocar um outro jogador e ser chamado de burro, mas os jogadores lá dentro sabiam quem estava melhor, quem não estava. Eu ser muito sincero com eles. O caso que a gente falou agora há pouco do Egito, de eu ter essa responsabilidade com eles mesmos, eles saberem que eu não vou ser... Eu tenho um compromisso com eles primeiro, eu não vou ser comprado, entre aspas, por um pedido de um presidente que queira que um jogue, mesmo não estando bem. A responsabilidade vai ser minha, as tomadas de decisões, certas ou erradas, vão ser minhas, mas com muita transparência para eles. Eu ia até te perguntar disso, porque a gente escuta muito, né, que tem essa máfia do futebol, que vem vários empresários e devem... A gente acha, né, que eles oferecem, assim, um dinheiro. Vai ter que colocar esse aqui, não importa se ele é bom ou não, eu preciso que ele jogue. Existe isso mesmo? Pode até existir, sim. Tem essa coisa, né, da pressão que, às vezes, por um patrocínio, ou por um salário alto, ou por uma ideia de que esse jogador tem que ser vendido, de pressionar um treinador para jogar. Mas eu acho que isso é um prazo de validade tão curto, porque se você não for bem,
não tem como, né? É diferente de um cantor, às vezes, você vai e ele não está num dia legal e não cantar da forma que você queria, ele não vai ser vaiado ali, provavelmente, mas o futebol, ele exige, tem um torcedor que está vendo, tem a imprensa que está vendo, tem os próprios companheiros, né, que sabem, opa, tem alguma coisa errada. Então, por isso que eu falo, essa responsabilidade de ser muito transparente com todos, para que você não perca credibilidade. É uma coisa que eu tô com 10 anos de carreira de auxiliar e treinador, e quando eu tiver mais 30 anos, uma coisa que eu não posso perder é a credibilidade de um vestiário. Muito legal. Vamos pra onça? Vamos. Agora chegou a hora da pergunta da onça. Bom, na verdade são duas. Uma eu comecei a pensar assim, e eu vou conectar duas, aí você responde as duas se você quiser, né? Tá bom. Bom, a gente sabe, você sabe que você tem essa fama de o galã do futebol, né? O técnico galã. Você sabe disso? Essa brincadeira... Essa não é da onça, tá? Só tô... Essa brincadeira começou quando eu fui pro Palmeiras e surgiu o Clark Kent do Verdão. Nas minhas primeiras vezes como treinador interino, tinha uns memes, fizeram algumas... Metamórfose, né? E isso aí depois foi pro Fogão e ficou essa coisa. Fizeram algumas reportagens com isso aí. Sinceramente, algumas vezes até me atrapalhou isso, porque as pessoas confundem, no futebol ele é muito machista, e as pessoas confundem o meu lado profissional com... Já me falaram que eu sou muito elegante na beira do campo, mas eu me visto normal, com uma calça jeans, uma camisa, que eu gosto até de representar o clube com o escudo do clube. Mas enfim, mas isso começou em 2015, 2014, 2015. Bom, então as duas perguntas da onça são as seguintes. A primeira, que você já começou a falar, inclusive, bom, você acha que a sua aparência atrapalha na sua carreira? Porque se você fosse um velho gordo horroroso, talvez, assim, dessem mais crédito, assim, credibilidade às coisas que você venceu. E, às vezes, a gente, né, sabe que as pessoas gostam de achar coisa pra falar e focam no errado, né? Esquecem das coisas boas. Então, essa é a primeira pergunta da onça. E a segunda existem boatos por aí que você, todo jogo, já sabe como eu vou falar? Não. Contrata um fotógrafo e pede pra ele tirar fotos suas suado e todo sensual assim no campo. Não é verdade. É verdade ou não é? A primeira coisa que eu acho que atrapalhou sim um pouco a minha carreira, esse lado. Principalmente quando eu vou pro Rio, que deu um boom essa coisa do Alberto Valentim, elegante no campo, que as mulheres começaram a fazer alguns comentários. Teve até o David Brasil brincava muito, o Hugo Gloss também postou algumas coisas. Então isso deu um boom nesse lado, não da bola, né? Que ficou um lado mais pessoal. Esse outro lado eu não sabia dessa coisa. Você não sabia? Não sabia. Eu tenho várias fotos minhas de campo, e eu acho as fotos são as fotos mais legais. O lado suado eu não sabia, mas se vocês já me viram no campo, eu sou um louco, eu suo igual os jogadores, porque eu sou muito enérgico ali, sou muito participativo nos jogos. Então fica essa coisa de... No Rio, por exemplo, pode ter sido esse no Rio na época, porque nós estamos falando de 35, 40 graus todos os jogos. Sim. Onde literalmente eu ficava todo suado mesmo e trabalhava, terminava o jogo assim, né? Às vezes eu tinha que trocar de roupa para ir para a coletiva depois das entrevistas, depois do jogo, de tanto que eu estava molhado. Camisa, calça, eu já transpiro muito, quando eu dava minhas corridinhas no Rio, eu já transpirava muito, mas isso é uma coisa que eu não sabia. Falaram, porque a gente, né, tava estudando sobre você, aí tem vários vídeos. Inclusive tem um imbecil aí, diga-se de passagem, espero que você veja, que foi um idiota fazendo isso, que ele se fantasiou de você na Fox, ficou lá pegando... Esse é o Rudy Landucci. É um amigo, é um cara bacana, eu gosto dele. Não, então você é muito bacana, desculpa. Não, o Rudy, a gente até se conhece na época do Palmeiras, é um cara legal, e ele faz imitações com alguns treinadores, né, e eu sou um deles, ele imita esse lado. Eu fui, na época, eu estava na Fox, né? Foi na Fox. Eu fui convidado, e antes de eu entrar, eu já estava lá com o Benja, que o Benja era o apresentador,
E eu ao lado, o Benja, agora nós vamos chamar o Alberto Valentim, entra o Rude me imitando ali. Eu já até pedi ao Rude, ninguém sabe disso, né? Só meus amigos mais íntimos. Eu pedi o Rude que imitasse também os meus amigos de infância da minha cidade, que fizesse um vídeo para cada um deles. Ai, que legal. É um cara assim que eu gosto, ele faz essa sátira, essa coisa mas sem maldade, eu não vejo problema nenhum. Ele te imitou bem, né? Ele ficava imitando, falava que eu fazia o meu pezinho ali. Mas é uma coisa do bem, ele não é uma pessoa, ele é uma pessoa que eu gosto. E qual é o lugar que você vai, assim, que mais te dá orgulho de voltar? Porque você é mineiro, mas eu não sei, eu não te vejo indo muito pra Minas. Agora, quando eu não tô trabalhando, eu tô ficando em Minas. Ah, é? Porque você acabou de ter um filho, né? Eu acabei de ter um filho, eu fiquei 29 anos sem ficar mais de 3 meses na minha cidade natal. Depois que eu saí do Botafogo em 2020 e veio já a pandemia também, eu tô me fixando mais lá. Mas assim, eu tenho muito carinho e assim, eu sou muito bem recebido em todos os lugares. Por exemplo, São Paulo, eu tenho um carinho muito grande pela torcida do Palmeiras até hoje. Uhum. Em Curitiba, eu brinco até que eu sou mais... as pessoas vêm mais falar comigo em Curitiba do que na minha própria cidade, porque as pessoas têm um carinho, um respeito muito grande por mim também. O próprio Rio de Janeiro, que eu fui nos 2 clubes, eu fui campeão nos 2 e livrei os 2 de 2 rebaixamentos também, que foi a época que o Vasco e o Botafogo estavam passando por problemas sérios financeiros, clubes com dificuldade, e eu consegui esses objetivos também que foram importantes. Eu gosto de citar, porque além dos títulos, eu passei 2 anos também nos brasileiros, lutando para que o time não fosse rebaixado, e não foi comigo, e depois, anos seguintes, acabou, infelizmente, indo para a Série B. Então perderam aí o mito dos campos, né? Agora eu quero saber o seguinte, você que tá sempre lá no campo, já participou de muitos jogos com os maiores times do Brasil, qual que é a melhor torcida qual que é o time com a melhor torcida? Seria o Flamengo? Olha, eu vou te falar que se vocês pegarem até as imagens, depois que eu sou campeão da Sul-Americana, a gente foi disputar a Copa do Brasil com o Atlético Mineiro. Nós perdemos o primeiro jogo, o jogo de ida, de 4-0, e a gente já sabia ali que seria quase impossível, muito difícil de reverter um resultado para que nos desse o título. Só para dar um exemplo muito vivo isso, e está recente, né? A torcida do Atlético, ela lotou a Arena da Baixada, e se vocês pegarem imagens desse jogo, mesmo sabendo que ali, com o passar de alguns minutos, a gente não conseguiria o título, o Atlético Mineiro já seria campeão, mas a festa que eles fizeram de uma coisa que o Cuca, depois do jogo comentando comigo, o Atlético Mineiro não conseguia comemorar o título de tanto que a torcida gritava, de tanto que a torcida fez a festa mesmo depois, durante o jogo, mas mesmo depois do árbitro terminar a partida, a festa que eles fizeram. Então é uma das melhores torcidas do Brasil, sim. Não sei se vocês conhecem a Arena, é um estádio maravilhoso, ela ainda tem um teto retrátil que ali ainda abafa ainda mais, fica uma loucura, você não consegue conversar de um barulho ensurdecedor que a Fanáticos faz, a torcida do Atlético faz, na verdade. Eu nunca fui num jogo. É muito legal. Esse é um estádio que vocês têm que conhecer. A gente tem que ir, porque é um estádio maravilhoso, é a arena com o torcedor fica mais próximo à linha lateral, e, se eu não me engano, são 42 mil, 45 mil a capacidade da arena, mas assim, é muito lindo. Bom, então acho que é isso, né? É isso. A gente tá gravando esse vídeo quinta-feira, 10 da manhã, porque não é ao vivo, a gente vai ter que editar depois. Então, só pra vocês saberem que mais tarde vai ter o Jogo do Brasil. Então, isso aqui é tudo a gente especulando também como será que vai ser. Desejamos aqui muita sorte pra nossa seleção. E também queremos desejar tudo de bom na sua carreira. Que ano que vem você receba muitas propostas. E mostre pra gente lá o seu belíssimo trabalho. Tá bom, obrigado. Eu queria só falar uma coisa, que na semana que vem o filho dele estará aqui também para ser entrevistado, pra gente entender como é crescer viajando tanto e ser filho de um técnico tão importante. E que hoje ele tem até uma marca de camisetas de seleções, né, de futebol, inclusive a sua, essa aqui que é linda. Eu tô usando hoje, eu comprei algumas dele, mas essa aqui hoje tem que usar para trazer linda. Sorte para a seleção. É linda mesmo. Então é isso. Muito obrigada por ter participado. Obrigado eu. Beijo, pessoal.